Jó, capítulo 6. Então, Jó respondeu a seu amigo Elifaz: se alguém pudesse pesar a minha aflição e o meu sofrimento, e pôr numa balança a minha desgraça, você veria que a minha dor é mais pesada do que toda a areia do mar. Por isso falei com tanta impetuosidade. O Todo-Poderoso me castigou com as suas flechas, e o meu espírito está envenenado por causa delas. Deus me castigou com toda espécie de sofrimento e dor. Pense bem, por acaso o jumento selvagem zurra quando tem capim? E o boi muge se tiver seu pasto? Por acaso se come sem sal uma comida que não tem gosto? E a clara do ovo, tem algum sabor? Recuso-me a tocar nisso, essa comida me causa repugnância. Quem dera Deus ouvisse o meu pedido e atendesse o meu desejo. Quem dera que ele me esmagasse, com a sua mão me eliminasse. Assim, mesmo sofrendo e morrendo, eu ainda teria consolo. Estou inocente em meio à dor implacável diante do santo Deus, pois não nego a sua palavra. Que esperança posso ter se já não tenho mais forças para continuar vivendo? Por que demorar tanto se o meu fim é certo? Será que Deus pensa que sou feito de pedra ou de bronze, que não sinto dor? Não, eu morrerei sem receber ajuda, e não há ninguém que me ajude nesse sofrimento. O amigo deve mostrar compreensão e ajuda na hora da dificuldade, mas vocês estão me tratando como se eu tivesse abandonado o temor do Todo-Poderoso. Vocês, que são como irmãos para mim, acabaram me tratando falsamente. Vocês são como os riachos que correm montanha abaixo até o fundo dos vales. Quando a neve e o gelo do inverno derretem, eles correm cheios e rápidos. Mas quando vem o calor, eles param de fluir, e no verão, eles desaparecem dos seus leitos. As caravanas saem da sua rota, sobem para lugares desertos e acabam morrendo ali. As caravanas de mercadores vindas de Temá procuram esses riachos, cheios de esperança, olham os mercadores de Sabá. Ficam tristes porque estavam confiantes, acabam ficando decepcionados pois não encontram água para beber. Vocês são como esses riachos para mim. Eu esperava encontrar ajuda, mas vocês se afastaram, espantados com a minha desgraça. Por acaso eu pedi alguma coisa de vocês? Ou que me dessem algum presente? Por acaso pedi que me livrassem do inimigo? Ou que me livrasse das mãos de quem me oprime? Tudo que eu quero é uma explicação para todo esse sofrimento. Eu me calarei se alguém me mostrar os erros que cometi. Quão dolorosas são as palavras honestas, mas o que prova a acusação de vocês? Por acaso vocês pretendem corrigir o que digo? Querem tratar as palavras de um homem desesperado como se fossem como vento? Vocês serão capazes de vender um órfão como escravo ou de trair o melhor amigo por um punhado de dinheiro? Olhem para mim, por favor. Eu não seria capaz de mentir para vocês, meus amigos. Não me considerem culpado tão depressa. Julguem o meu caso mais uma vez e sejam bem sinceros. Vocês verão que não mereço esse sofrimento. Ou vocês pensam que sou mentiroso? Será que não sei mais discernir o que é certo e o que é errado e admitir o meu erro se tivesse cometido algum pecado? Jó, capítulo 7. O trabalho do homem da terra é pesado. Os seus dias são como o de um assalariado. Como o escravo espera ansioso pela sombra de uma árvore, ou como o assalariado espera ansioso pelo pagamento, assim, mês após mês, tenho tido ilusões e longas noites cheias de dor e aflição. Quando vou me deitar, penso, quem dera já fosse manhã. A noite se arrasta e eu me viro de um lado para o outro na cama sem poder dormir. Minha pele está coberta de vermes e de uma casca escura. Feridas antigas voltam a se abrir e ficam cheias de pus. Meus dias correm mais depressa do que a lançadeira de um tecelão e são vazios e sem esperança. Lembre, ó Deus, que a minha vida é breve como um sopro e eu nunca mais voltarei a ver a felicidade. Em breve meus amigos não me verão mais. Vão olhar para mim, mas não me verão mais no reino dos vivos. Como a neblina que desaparece com o calor, assim os que vão para o reino dos mortos não voltam mais a este mundo. Deixam para trás sua família e a casa onde vivem.
ninguém mais se lembra deles. Por tudo isso, não posso ficar calado. Falarei da tristeza do meu coração e pela aflição da minha alma me lamentarei. Por acaso sou eu o mar ou um monstro furioso para que o Senhor me vigie sem parar? Quando penso que na cama encontrarei descanso e que o sono aliviará minha dor, o Senhor me assusta com pesadelos e me aterroriza com visões. Eu prefiro morrer estrangulado a viver sofrendo desse jeito. Já estou cansado da minha vida. Meus dias não têm significado. Deixe-me ficar só, ao menos nesses últimos dias da vida. Afinal de contas, quem é o homem para que o Senhor se interesse tanto por ele e vigie cada um de seus passos? Porque o Senhor nos vigia todos os dias e coloca o homem à prova a cada novo dia. Até quando vai me vigiar? Quando me dará tempo para fazer as coisas simples da vida sem ser vigiado? Será que o meu pecado incomoda tanto ao Senhor que vigia a humanidade? Por que me escolheu como alvo das suas flechas? Por que fez da minha vida um fardo tão pesado? Por que não perdoa o meu pecado e não tira das minhas costas o peso da minha desobediência? Em breve eu me deitarei para dormir o sono eterno. O Senhor me procurará entre os vivos, mas não me encontrará. Jó, capítulo 8. Então Bildade de Suá respondeu: Até quando você vai continuar falando desse jeito, soprando palavras furiosas como um vento forte? Você acha que Deus torce a justiça? Será que o Todo-Poderoso seria capaz de cometer uma injustiça e torcer o que é certo? Quando os seus filhos pecaram contra ele, sofreram as consequências de seu pecado. Mas agora, se você procurar Deus e implorar ao Todo-Poderoso, se você for sincero e puro, ele não demorará em ajudá-lo e o restabelecerá num lugar justo e feliz. E você verá que o que tinha antes era pouco, comparado com o que Deus lhe dará. Lembre-se do que aconteceu no passado, às gerações anteriores, a seus antigos parentes. Pois nascemos ontem e não sabemos nada. Os nossos dias na terra passam como uma sombra. Por isso, aprenda com os homens do passado. Eles lhe ensinarão com sabedoria essas grandes verdades. Da sua experiência, eles dirão: será que as varas podem crescer fora do brejo, ou o junco viver sem água? Ainda verdes, antes de serem colhidos, secam-se, antes mesmo que as ervas. Assim acontece com todo aquele que se esquece de Deus. Assim a esperança do ímpio desaparece. O homem sem Deus não tem segurança. Sua vida se sustenta numa teia de aranha muito frágil. Ele procura se apoiar em sua teia, mas ela cede, agarra-se a ela, mas ela não suporta. No começo de sua vida, ele é como uma planta nova, bem regada ao brilho do sol, espalhando-se pelo jardim. Suas raízes se espalham por toda a parte entre os montões de pedras e se agarram às rochas, mas quando é arrancada, ninguém sente a sua falta. Esse é o resultado da sua vida, e surgem outras plantas para tomar o seu lugar. Uma coisa é certa: Deus não abandonará o homem justo e sincero da mesma maneira que nunca ajudará o pecador rebelde. Ele ainda encherá sua vida de risos e colocará exclamações alegres nos seus lábios. Seus inimigos serão envergonhados e os perversos serão destruídos. Jó, capítulo 9. Então Jó respondeu: Eu sei disso muito bem, não é novidade. Mas pode o mortal ser considerado justo diante de Deus? Se Deus quisesse pedir contas ao homem, seria possível responder sequer uma das 1000 perguntas que ele fizesse? Deus é muito sábio e poderoso. Quem pode desafiá-lo e sair vencedor? Na sua ira, ele é capaz de mover e destruir montanhas tão depressa que nem se pode ver. Ele pode sacudir os alicerces da terra e tirá-la do seu lugar. Se ele mandar que o sol não nasça, ele não nascerá. Ele pode apagar o brilho das estrelas. Sozinho ele formou os céus. Ele anda sobre as grandes ondas do mar. Ele criou as grandes estrelas e os grupos de estrelas como a Ursa Maior, o Órion, a Pleiades e as constelações brilham nos céus do sul. Ele realiza grandes milagres, tantos que é impossível contar e ver. Ele está sempre perto de mim, mas não posso vê-lo. Vai sempre adiante em meu caminho, mas não o percebo.
Quando ele decide ficar com alguma coisa, quem é capaz de impedi-lo? Quem pode dizer-lhe o que o Senhor está fazendo? Deus não deixa de cumprir o castigo que sua ira exige. Ele esmaga os príncipes de nações poderosas como o Egito. Quem sou eu, pois, para pedir satisfações a ele? Como achar palavras para argumentar? Mesmo que eu fosse inocente, não discutiria com ele. Pelo contrário, pediria sua misericórdia, pois ele é o meu juiz. E mesmo se minhas orações fossem respondidas, custaria crer que ele tivesse dado ouvidos à minha voz. Ele me esmagaria como uma tempestade violenta e, sem motivo, ele aumentaria as minhas feridas. Ele nem me deixaria recuperar o fôlego, mas encheria a minha vida de amargura. Farei uso da força? Ele é mais forte. Chamarei Deus ao tribunal? Quem o intimidaria a comparecer? E eu, por acaso sou justo? Minha boca me condenaria. E mesmo que aos olhos dos homens eu fosse considerado justo, Deus me declararia culpado. Eu tenho certeza de estar inocente diante de Deus, mas não me importo com isso. Minha vida não vale nada. Já não faz diferença. Por isso digo, Deus castiga tanto o justo como o pecador. Quando uma desgraça mata de repente, ele zomba do desespero do inocente. Este mundo é dominado por homens perversos e Deus cobre os olhos dos juízes. Se não é Ele, quem causa todo esse mal? Quem é, afinal? Meus dias correm mais depressa do que um atleta, eles fogem sem um lampejo de alegria. Minha vida passa depressa como um barco veloz, como a águia que se lança sobre sua vítima. Eu posso dizer a mim mesmo, esse meu sofrimento não existe. Não vou mais reclamar contra Deus, vou esquecer minha tristeza e sorrir. De nada adianta, porque me apavoro com as minhas dores, pois sei que não me considerará inocente. E se ele já me considerou culpado, para que então continuar lutando? Mesmo que eu me lave com a água mais pura e limpe minhas mãos com soda, eu sei que o Senhor me afundaria num poço de lodo. Ó Deus! E perto de mim até minhas roupas sujas pareceriam limpas. Deus não é homem como eu. Se fosse, poderíamos ir ao tribunal e discutir nosso caso perante um juiz. Mas não há um juiz capaz de decidir nossas questões com Deus e nos deixar em paz com Ele. Ah, quem dera Ele parasse de me castigar. Assim eu não viveria dominado pelo medo. Então, poderia falar diretamente com Ele sem medo e dizer que não sou culpado. Jó, capítulo 10. Estou cansado de viver. Vou abrir meu coração e contar todos os meus sofrimentos e a tristeza que enche a minha alma. Direi a Deus, não me condene. Diga-me que acusações o Senhor tem contra mim. O Senhor acha justo que eu receba um castigo tão pesado enquanto os perversos sobem na vida e vivem felizes? Afinal, eu também sou sua criatura. Por acaso o Senhor tem olhos de carne? O Senhor julga como os mortais? Por acaso a sua vida é tão curta como a nossa? Ou são os seus anos como os anos de um homem? Porque o Senhor procura investigar os meus pecados e se informa das maldades que cometi. O Senhor sabe que não sou culpado e que ninguém pode me livrar da sua mão. Com as suas próprias mãos o Senhor me formou e com todo cuidado. E agora o Senhor irá me destruir? Lembre-se de que sou feito de barro, porque agora quer me fazer voltar ao pó. O Senhor já não me derramou como se eu fosse leite e já me coalhou como queijo. O Senhor cobriu a minha carne e pele e me deu uma estrutura de ossos e tendões. Na sua bondade me deu vida e cuidou do meu espírito. Em todo esse tempo havia um propósito secreto em seu coração, mas agora eu sei bem qual é esse propósito. O Senhor me observa de perto e, se eu pecar, o Senhor não deixa de castigar a minha ofensa. Sendo pecador, não tenho esperança de escapar. E se eu fosse justo, isso não me ajudaria em nada. Estou coberto de vergonha e consciente da minha aflição. Se eu tento afirmar minha inocência, o Senhor me persegue como um leão feroz e me castiga com um poder que não posso explicar. O Senhor sempre tem testemunhas que me acusam e lançam sobre mim a sua grande ira. Sofro grandes ataques como se o Senhor fosse um exército. Então, por que me deixou nascer? Quem me dera ter morrido antes de nascer?
Eu nunca teria conhecido os sofrimentos desta vida, teria ido direto do ventre de minha mãe para a sepultura. Já estaria no fim dos poucos dias de vida que eu ainda tenho. Pare de me castigar e deixe-me em paz para que eu tenha um instante de alegria antes de partir para o lugar de onde não voltarei, para o reino da escuridão e da morte, para a região escura de trevas profundas como a noite, terra de sombra e da desordem, onde a própria luz é escura como a meia-noite.